Os integrantes são a Betânia, a Ellen, o João Vitor, o Matheus Fernando, a Sabrina e eu, Vivian. Concreto permeável, também conhecido como concreto poroso ou drenante. A estrutura porosa contém muitas cavidades que permitem e facilitam a passagem de água e do ar. Tem como função o aumento da permeabilidade dos pavimentos. Características: o concreto permeável tem uma função fundamental para garantir as exigências construtivas de permeabilidade do solo e, ao mesmo tempo, contribuir com a sustentabilidade do meio ambiente. Além disso, ainda ajuda na prevenção de enchentes. Logo, seus benefícios são: a. Ambientais. Ajuda na prevenção dos problemas ambientais e urbanos decorrente da impermeabilização dos solos, permitindo a infiltração direta da água no solo, indo diretamente para os aquíferos. Ou seja, como está demonstrando aí na foto, com o concreto permeável, o concreto que nós estamos falando, ele tem mais a característica como pavimento. Você consegue que a água da chuva entre no concreto permeável, porque ele é poroso, e assim passe para o lençol freático, para o solo. Sendo assim, você não tem a questão do ressecamento dos solos, da enchente, que são os problemas que decorrem dos pavimentos, a maior parte dos pavimentos utilizados hoje, porque são pavimentos que não deixam a água passar para o solo. Assim você tem um problema de mudança de ciclo do lençol freático, dos rios subterrâneos, e dentre outros. E eu vim falar um pouco mais sobre as características do concreto permeável. Entre elas estão as econômicas, que se caracterizam como uma vantagem desse tipo de concreto, pois ele auxilia na redução de gastos com piscinões, bombas, tubulação de drenagem e outros tipos de sistemas de drenagem urbanas. Ele também diminui o custo de manutenção, pois ele necessita uma vez ou nenhuma manutenção pelo período entre 20 e 40 anos. Passando para as características, temos também o custo, em que a sua implantação, sem sobrecusto significativamente, ele fica em torno de R$ 26,41 por metro quadrado, sem sobrecusto significativo no pavimento e com a economia da drenagem, como já foi falado anteriormente. A manutenção dele fica em torno de R$ 1,44 por metro quadrado, a limpeza sem custo adicional e a preventiva fica em torno de $1 por metro quadrado por ano, recuperação 10 por metro quadrado a cada 5 anos e a vida útil do material se caracteriza entre 15 anos. Temos também nas características a parte estrutural, em que ele pode ser dividido em 3 tipos de concreto. O concreto permeável hidráulico, que é um material com baixa resistência mecânica e elevada permeabilidade, utilizado para aplicações não estruturais. Temos também o concreto permeável normal, que possui uma resistência e permeabilidade intermediárias e pode ser utilizado para estacionamentos e calçadas, sendo representado por uma mistura sem adições de agregados miúdos. E temos também o concreto permeável estrutural, que possui elevada resistência mecânica e baixa permeabilidade, sendo caracterizado pela adição de materiais de granulometria reduzida na mistura, e esse tipo de material ele pode ser utilizado em estacionamentos, ruas e avenidas, que possuam tráfego de veículos pesados. Falando um pouco mais sobre as propriedades mecânicas desse tipo de concreto, ele também é conhecido como concreto poroso, né? E as propriedades desse tipo de concreto dependem da granulometria, quantidade de cimento, relação água-cimento e quantidade de vazios. A graduação do agregado também é um dos fatores muito importantes que interferem nas propriedades do concreto poroso, pois ele influencia na resistência e a permeabilidade, que são propriedades importantes para o desempenho do concreto. Vou falar um pouco sobre as propriedades mecânicas. Permeabilidade. A capacidade de drenagem do concreto poroso depende do tamanho do agregado e da densidade da mistura. A quantidade total de vazios é maior quanto menor o tamanho dos agregados. Densidade e porosidade. Para definir a densidade do concreto permeável, existem 2 fatores:
as propriedades e as proporções dos materiais que foram usados além do procedimento de compactação na sua produção. Em geral, encontra-se densidade na ordem de 1.600 kg por metro cúbico a 2.000 kg por metro cúbico e índices de vazios de 15 a 25%. Resistência à compressão. As misturas de concretos permeáveis podem desenvolver resistência de compressão na escala de 3,5 MPa a 28 MPa. Os valores típicos são de aproximadamente 25 MPa. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais, começando pelos agregados. Os agregados exercem uma gama de influência nas propriedades do concreto permeável, sendo o principal responsável na composição da massa, assim como pelo modo de elasticidade e estabilidade do concreto. Logo, o agregado também necessita de características como densidade e resistência adequados para compor o concreto. Forma: agregados finos que requerem maior adição de cimento, visto que há necessidade de envolver uma superfície maior. E ainda o caso dos agregados graúdos, em que aumenta-se a área superficial, logo usa-se mais pasta de cimento para envolver o agregado. Ou caso contrário, o agregado fica mais seco. Peso específico. No caso do concreto permeável, esse peso define-se através da escolha dos componentes como agregados e aditivos. Granulometria. O agregado miúdo é quase sempre eliminado no concreto permeável, enquanto o agregado graúdo tem como maior característica sua granulometria homogênea. Pode-se utilizar agregados graúdos com o diâmetro variado de 5 mm a 20 mm, sendo que quanto maior seu diâmetro, maior a rugosidade do piso. Tipo de cimento Portland. Normalmente utiliza-se o cimento Portland comum, mas ainda pode-se utilizar cimentos especiais de acordo com as características, já que o concreto poroso tem a cura rápida devido às suas estruturas que facilita a circulação de ar. Aditivos. Por ter um rápido tempo de pega, retardadores e estabilizadores de absorção de água são comumente usados. Também são utilizados para melhorar as características de trabalhabilidade e ajudando no tempo de pega das misturas e na proteção do pavimento. Um pouquinho sobre dosagem em relação água-cimento do concreto permeável. Essa relação tem um menor efeito nas propriedades deste concreto, pois vai depender muito do tipo e da quantidade de cimento nele utilizada, e também da granulometria do agregado. Então, pode-se usar como critério os valores entre 0,27 a 0,30, chegando no máximo a 0,45. Mas isso vai depender do tipo e da quantidade de aditivos nele utilizado. Consumo mínimo de cimento e de adições. Normalmente, se recomenda-se a utilizar o consumo de cimento entre 270 kg por metro cúbico a 415 kg por metro cúbico, para seguir os requisitos de resistência e permeabilidade deste concreto. Resistência à compressão aos 28 dias. O concreto permeável ele deve possuir porosidade bastante elevada, de 15 a 20%, que é alcançada limitando-se o conteúdo da argamassa entre 20 a 30%, atingindo assim uma resistência à compressão de 7 MPa nos seus 28 dias de idade. Já o concreto permeável empregado em blocos intertravados, ele atinge uma resistência maior à compressão, de 25 MPa aos seus 28 dias de idade. Vim falar um pouquinho sobre as aplicações do concreto permeável. Ele pode ser aplicado tanto em calçadas quanto em estufas de plantas, estruturas hidráulicas, pode ser colocado em estacionamentos, ruas de baixo tráfego, em pátios residenciais, pode ser colocado também em campos de golfe e de tênis,
Serve também como isolamento térmico de paredes e barreiras acústicas e pode ser colocado também como bases permeáveis abaixo de pavimentos de alta resistência, servindo assim de camada base. Falar sobre o processo executivo. A mistura. O concreto é o material de construção mais importante e mais utilizado na construção civil. É resultante da mistura de aglomerante, agregados miúdos e agregados graúdos com água. O adensamento. Em alguns países, o concreto permeável é comumente moldado em loco, que significa no próprio local ou no local. Portanto, a técnica de adensamento mais empregada é a compactação do rolo. A fim de evitar segregação do concreto, o adensamento pode ser realizado em mesas vibratórias em ciclos de 30 segundos para cada camada, empregada estabelecida pela NBR 5738. A cura. Segue como exemplo de processo de cura um ensaio realizado pelo aluno Gustavo Moreira de Ramos, com um ensaio de abatimento de cone. Verificado anteriormente, deu-se início à moldagem dos CPs. Para cada traço, foram elaborados 9 corpos de prova ao todo, por dosagem, sendo 8 no molde cilíndrico de 10 por 20 cm e um destinado ao ensaio de permeabilidade, de dimensões maiores. Ensaios no estado fresco. No estado fresco, o concreto permeável tem como característica apresentar uma elevada consistência, que resulta em baixa trababilidade, quando comparado com o concreto convencional. Devido à sua consistência, é incomum a utilização do ensaio de abatimento de tronco, de cone, como método de controle. Ensaios de massa unitária e controle visual são os métodos mais empregados desse processo. Ensaios no estado endurecido. De acordo com Ramos, o concreto permeável no estado endurecido deve apresentar quantidade de vazios de 15% a 35% e resistência à compressão simples, variando entre 2,8 e 28 MPa. O concreto destinado para a execução de pavimentos rígidos deve ter resistência à tração na flexão de 4,5 MPa e, entre outras características, apresentar menor variação volumétrica e bom desempenho em relação aos esforços do tráfego e ação do meio ambiente. 1416, de 2015. Também há outros requisitos que devem ser seguidos. Por exemplo, de acordo com a norma, o declive máximo que o pavimento permeável deve ter é 5%. Um outro importante requisito definido na norma é o coeficiente de permeabilidade. Esse requisito deve ser superior a 10 metros por segundo para pavimentos recém-construídos, independente do tipo de revestimento. Essa tabela mostra os tipos de revestimentos, tipos de solicitação, espessura mínima em milímetros e resistência mecânica característica em MPa. Conclusão. Esse trabalho teve como objetivo a busca a respeito do material especificado, concreto permeável, de forma a trazer aspectos característicos e propriedades do mesmo, implementando conhecimentos aos autores do trabalho. Ao longo das pesquisas, pôde-se notar que o concreto permeável influencia principalmente pela sua composição com agregados e aditivos. Percebeu-se também que esse tipo de concreto é muito utilizado no molde asfáltico, de modo a redução de enchentes e resolução de problemáticas urbanas, possuindo assim vantagens ambientais e econômicas, pois seu custo de manutenção é relativamente menor comparado aos outros, e também estrutural. Com o auxílio de aditivos, pode atingir resistências muito elevadas. De forma a garantir ainda sua qualidade, são realizados testes de acordo com as normas e finalidade a qual vai ser aplicado o concreto. Sendo assim, esse tipo, dependendo de sua composição, aplicável em diversos lugares, como calçadas, estacionamentos, ruas de baixo tráfego, parques e entre outros. Logo, chegou-se à ideia que o concreto permeável ou concreto poroso tem vantagens, mas que é necessário estar atento à sua composição, pois inicialmente é feito para suportar cargas leves e somente com o uso de aditivos pode alterar sua resistência, mas que ainda contribui significativamente para lugares em que há necessidade ambiental ou hidráulica de permeabilidade.